Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Então, já imaginaram a fazer a prova do Enem? Já começaram a estudar, praticar, fazer exercícios? Não sabe por onde começar? Então clica aqui embaixo na descrição do vídeo e você vai adquirir um curso de matemática para o Enem. Todo o conteúdo para Enem. Você tem mais de 10 horas de curso, você tem um e-book com exercícios, uma correção de exercícios de Enem de anos anteriores e ainda um certificado. Vai aprender como estudar, de que maneira começa, aonde começa. Acesse aqui embaixo o link na descrição do vídeo e garanta esse curso. Mais uma questão de trigonometria então. Nós temos um triângulo retângulo, retângulo porque tem ângulo reto. Nós temos que achar o valor do A e do B, sabendo apenas esta medida e o ângulo 30 graus. Tem mais uma informação que é importante nós sabermos. Se nós temos aqui, em todo triângulo retângulo serve isso. Aqui é 90 graus, ângulo reto. Aqui vai ser 30. Aqui vai ser o complemento de 30 para chegar a 90 graus. Quanto falta para 90 graus? Faltam 60. Então aqui é o ângulo de 60 graus. Aqui é 30. Sempre no triângulo retângulo, esses dois ângulos juntos, somados, dá 90 graus. E junto com esse vai dar sempre 180. Mas esses dois juntos é 180. Se aqui é 60, aqui é 30. Se um é 45, o outro é 45. Se um é 50, o outro é 40. Sempre a soma vai dar 90 graus. Isso é útil? Talvez. Depende da ocasião. Se para você pode ser útil ou não. O que muda? Se eu usar os 60 graus, aqui vai ser o cateto oposto. Se eu usar os 60 graus, aqui é cateto oposto. Se eu usar o 30 graus, aqui é oposto. Isso vai diferenciar o meu cálculo. Se eu usar este, esse é o oposto ao ângulo. Se eu usar o 30, esse é o oposto ao ângulo. E só podemos usar um, tá? Somente um. Vamos apagar um deles então? Vou apagar o 60. Então aqui não é oposto. Então o oposto é só esse. Esse então é o adjacente, que está junto do ângulo. E o lado contrário ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Então, para achar o valor do A, o valor da hipotenusa, eu tenho que aplicar uma das relações trigonométricas, ou seno, ou cosseno, ou tangente. O que eu tenho de informação? Eu tenho o CA. Qual das três relações tem o CA e tem o H para mim calcular? A única relação é o cosseno. O cosseno do ângulo é o CA por H. Por que eu tenho que usar o cosseno? Porque a forma do cosseno tem o CA, que é a informação que eu tenho, e tem o H, que eu quero saber. Entenderam? Eu tenho que saber o que eu quero calcular e o que eu tenho de informação. Ah, se porventura eu usar outra forma, outra relação, que não for cosseno nesse caso, eu não vou conseguir resolver, porque vai faltar duas informações. Entenderam? Aqui não, aqui vai dar certinho. Cosseno de quanto? 30. O cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente. O adjacente é sempre que está junto ao ângulo. Nesse caso, 12 raiz de 3. Dividido por H, por hipotenusa, ou por A, que eu tenho que achar o valor do A. Cosseno de 30, quanto vale? Naquela tabelinha, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Cosseno de 30 é o primeiro. Então vai ser raiz de 3 sobre 2. É o primeiro da segunda linha. É o valor do cosseno. Isso é igual a 12 raiz de 3 sobre o A. O A está embaixo, o A está dividindo. O A passa vezes. Então vai ficar A vezes 3 sobre 2. Esse raiz de 3 sobre 2 vai ficar vezes o A. Ele vai passar dividindo. Ou seja, esses dois eu vou trocar de operação, trocar de lugar. Então vai ficar A igual a 12 raiz de 3 dividido por raiz de 3 sobre 2.
Sempre que for assim, eu posso trocar de lugar, tá? Quando tem igual no meio, a variável embaixo troca com esse aqui. Como resolver isso aqui mesmo? Puxa vida! Existe um macete para resolver quando tem duas frações. Só que em cima não tem fração. Vamos transformar o número de cima em uma fração? Para ficar mais fácil, 12 raiz de 3 sobre 1 é uma fração, né? E aí embaixo, raiz de 3 sobre 2. Essa fração vai embaixo e em cima eu transformei numa fração, colocando somente 1 embaixo. Agora ficou duas frações. Como se faz isso? Pelo macete, nós multiplicamos os extremos. Eu faço o primeiro vezes o último, somente em duas frações, tá? 12 vezes 2, isso dá 24. 24 raiz de 3. Multiplica os meios, esses dois. Uma vez raiz de 3 fica raiz de 3. Se eu faço vezes raiz de 3, divide por raiz de 3, o que acontece? Cortamos, né? Aí vai sobrar somente o 24. Esse é o tamanho do A, 24. E quanto vale o B nesse caso aqui? Temos que achar o B. Se eu achei a hipotenusa e tenho o cateto adjacente, eu poderia usar Pitágoras, né? Eu tenho dois lados, esse e esse. Para achar o terceiro, eu vou aplicar Pitágoras. Mas também eu poderia, vamos usar uma outra fórmula. Uma das relações. Agora eu posso escolher, ou eu uso o seno ou a tangente. Vamos calcular com a tangente. A tangente eu vou usar esse cara aqui. Esses dois aqui, né? Se eu usar o seno, eu uso esses dois aqui. Tanto faz, tá? Vamos usar a tangente. A tangente do ângulo igual cateto oposto pelo adjacente. Esta é a fórmula. Vai ficar a tangente do ângulo de 30 graus. Tangente de 30 graus. Esse 30 graus aqui, eu vou usar em qualquer relação que eu for fazer. Se eu for fazer o cosseno, é cosseno de 30. Se eu for fazer a tangente, tangente de 30. Se eu for fazer o seno, seno de 30. Cateto oposto é o B, então eu tenho que achar o B. CA é o adjacente, 12 raiz de 3. A tangente de 30, na tabelinha, na terceira linha, primeira coluna, é a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Isso é igual ao B sobre 12 raiz de 3. O 12 está embaixo, está dividindo. Vai passar vezes? Então vai ficar 12 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3. Isso aqui passa para cá vezes. Fica multiplicando essa fração aqui. Vou apagar essa resposta aqui, por favor. Pois. Quando eu faço número e raiz vezes raiz, eu faço número vezes número, raiz vezes raiz. Quando é fração vezes fração, em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Aqui embaixo é 1, tá? Então embaixo fica 1 vezes 3, que dá 3. Só isso. E em cima, eu vou fazer 12 vezes 1, fica 12. Raiz vezes raiz, 3 vezes 3 é 9, fica na raiz de 9. Eu fiz 12 vezes 1, 12. 3 vezes 3, 9. Só que não é uma raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Então aqui fica 3. Vezes 12, 36. Divide por 3, 12. Na verdade fica aqui, né? Raiz de 9 é 3. Divide por 3, 1. Corta. Sobrou 12. Então o B vale 12. Então aqui a medida B vale 12. Usando a tangente. Se fosse usar o cosseno, usaria essas duas informações aqui. Desculpa, se fosse usar o seno, usaria essas duas informações aqui, ó. O 24, o B e o ângulo. Também daria 12, tá? Se gostou, dá um curtir. Se tiver alguma pergunta, comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo e te inscreva no canal.